Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de informática básica e o tema de hoje vai ser extensões de arquivos. Os arquivos de computador, eles possuem, uma extensão que nada mais é do que uma sigla que aparece no final do arquivo, seguida de um ponto. E tem bastante extensões conhecidas, eu trouxe até algumas aqui, alguns arquivos para exemplificar na prática. Um dos mais conhecidos é o MP3, né? Tinha até um aparelho numa época passada que se chamava MP3, levou o nome da sigla, que era onde você armazenava arquivos de música para escutar, né? Passava do seu computador para escutar aí no transporte público, no carro, enfim. Então, temos aqui uma música do Gustavo Lima, famosa, Termina Comigo Antes. Ela é da extensão .mp3. Eu gostaria de destacar o tamanho dos arquivos. É bom você ter uma noção para quando for transferir para o seu celular ou para algum outro dispositivo, pendrive, você ter uma noção de quantos arquivos MP3, JPG, que são fotos, você pode transferir sem, esgotar o tamanho do seu dispositivo. Então, aqui, essa música em específico tem 7.162 KB, que nada mais é que 7 megas, mais ou menos. Então, arquivos de músicas, eles vão variar ali entre 3 megas e meio e 10 megas, a depender da qualidade da música e do tamanho dela em minutos. E outro arquivo, outra extensão de arquivo bastante conhecida é o JPG, que são os arquivos de foto. Eles também dependem da qualidade da câmera que você tirar. A foto pode ter 5, 10, 15, 20 megas. Quanto maior a qualidade, qualidade HD, High Definition, da foto, maior vai ser o arquivo. Já se for um arquivo de gráfico, PNG, ele pode ser de menor valor. Então, tenho dois exemplos aqui. Uma thumbnail que eu criei para o meu canal, para um vídeo específico, tem só 500 KB, meio mega. Então, ela tem alguns gráficos aqui e minha foto, e é um arquivo de tamanho pequeno, em dimensionamento. É uma thumbnail de YouTube. Só tem 500 KB, quase 500. Já uma foto aqui tirada de um Motorola, tem meu filho aqui enterrado na praia, faz algum tempo que eu tirei essa foto. Ela tem 5 megas de tamanho, porque é uma foto maior, e tem maior qualidade, em questão de pixels aqui, Então ela tem 5 megas. Agora eu quero comentar de arquivos que geralmente são usados no computador mesmo, que são arquivos do pacote Office. O Word, por exemplo, a extensão dele é .doc ou docx. É necessário ter o Word instalado no computador para conseguir abrir esse tipo de arquivo. Então, tenho aqui, ele abriu em outra tela, deixa eu abrir novamente. Quando eu clico duas vezes, ele abre o Word. Uma capa aqui de trabalho, da escola do meu filho. Tem um arquivo XLS ou XLX, que é o arquivo do Excel, a extensão de arquivo do Excel. Então, abrindo aqui, ele abre o Excel. E outra extensão bastante usada do Office é do PowerPoint. Clicando duas vezes, ele está abrindo outra tela aqui. Ele abre o PowerPoint com a apresentação. Esse tipo de arquivo costuma ser bem leve. Por exemplo, esse da planilha, só tem 50 KB. Esse da capa, 71 KB. E da apresentação ali já tem um pouquinho mais, 608 KB. Costuma ser leve em partes. Se o arquivo contiver muitas imagens ali para exemplificar o que está sendo falado no texto, eles podem chegar ali a 1 mega, 2 megas, se for um arquivo convencional. Mas, em geral, arquivos de texto tendem a ser mais leves. Por exemplo, os arquivos de puro texto, que são os TXTs.
Aqui temos um arquivo de log, né, de uma plataforma que eu tenho. Ele coloca um monte de código aqui para exemplificar o que está ocorrendo ali no programa. Esse tipo de arquivos costuma ser de puro texto, mesmo que tenha muito texto, eles são pequenos, ó, 150 KB apenas. E os famosos PDFs, né? Tenho dois PDFs de exemplo aqui, um de apenas 908 KB, quase 1 mega, um PDF do Estratégia Concursos, de matemática, e o outro tem quase 4 megas, quase 4 vezes aí o valor, o tamanho do outro PDF. Também é um PDF de matemática, só que veja, ele traz vários exercícios com imagens incluídas. Lembrando que imagens, né, tem um pouquinho mais de peso do que texto. Então, por isso que esse arquivo em PDF específico tem um tamanho maior que o outro. Então, não há um padrão, assim. Isso vai depender da quantidade de conteúdo, imagem inclusa. No caso das fotos, a qualidade da imagem, o dimensionamento da imagem vai definir o tamanho. Temos aqui agora um arquivo zip. O que é um arquivo zip? É um arquivo que compacta todos os arquivos de uma determinada pasta. Por exemplo, eu zipei todos esses arquivos aqui em um único só. Essa forma de compactar o arquivo é ideal para enviar para alguém. Vamos supor que eu tenha que enviar todos esses arquivos para uma pessoa. Em vez de eu enviar um a um, eu faço um zip dele e envio um arquivo só. Então aqui, ó, tem todos aqueles arquivos, quase todos. Eu tinha adicionado alguns, mas depois adicionei outros. Eu vou fazer o procedimento de zip agora para vocês verem na prática. Vou selecionar todos, botão direito, enviar para zip. Enviar para zip. Aí ele carrega e cria apenas um arquivo. Arquivos-aula. Então, aqui dentro tem todos aqueles arquivos que está aqui fora. E o ideal é que ele reduz, né, o tamanho do arquivo. Selecionando todos, dá um tamanho, está mostrando aqui embaixo, de 157 megas, todos os arquivos. Vamos colocar propriedades, 157 megas. E no arquivo compactado, ele tem apenas 155 megas. Então, ele conseguiu reduzir em 2 megas aí o tamanho. Já é um ganho também na hora de fazer o envio de arquivo para alguém, do arquivo para alguém. E agora gostaria de falar dos arquivos executáveis. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de arquivo, porque pode ser vírus. Ele vai instalar ou executar alguma coisa no seu computador. Então, tem aqui um navegador chamado Tor. Se eu clicar 2 vezes, ele abre um instalador dele. Ó. Eu quero em português brasileiro. Aí pergunta o caminho de instalação, né, onde eu quero instalar. Aí basta eu clicar em instalar e ele começa a fazer um processo automático de instalação, avançar e conclui. Eu não vou instalar porque já está instalado. E tem os executáveis que apenas abre, por exemplo, o TeamViewer, que é um programa popular de acesso remoto. Clicando 2 vezes nele, ele abre um programa para acesso remoto, para receber suporte. Então, ele não instalou nada, ele só executou e abriu. Então, um executável ele faz isso. Ou instala alguma coisa no seu computador, ou executa uma função sem instalar nada. Então, tenha cuidado, né, com que tipo de arquivo executável você está manipulando. Caso seja um programa legítimo que você conhece, você quer instalar para fazer o uso, por exemplo, o Office, o Adobe, o Chrome,
Ok, agora se é um arquivo executável que você nunca viu, não execute. Eu recomendo até passar o antivírus para ver se não é vírus. Inclusive tem uma aula que eu falei sobre os melhores antivírus, né, mais populares do mercado. Vou deixar um card aqui em cima para vocês conhecerem. E agora, falando de extensões de arquivos mais específicos. Por exemplo, esse grafite.dwg é um tipo de arquivo de AutoCAD, de desenho técnico, de engenharia. E por que ele está com símbolo branco aqui? É porque eu não tenho AutoCAD instalado no computador. Quando você não tem o programa que executa o tipo de arquivo, se você clicar duas vezes, o Windows ele vai, né, pedir um programa para abrir essa extensão de arquivo, porque ele não reconheceu algum no seu computador que consiga abri-lo. Agora, se por exemplo instalar o AutoCAD, ele já vai entender que DWG é um tipo de arquivo instalado pelo AutoCAD e vai abrir automaticamente conforme abrir os outros arquivos. Então, eu quis deixar um exemplo desse só para vocês entenderem que caso tenha algum arquivo no seu computador que esteja com esse símbolo branco, é porque o seu computador não tem um programa específico que abra a extensão de arquivo que está aí, né, no seu computador. Falando dos tamanhos, os executáveis também costumam ter aí na faixa dos 100 megas, 200 megas, só que também, às vezes, os executáveis vêm acompanhados de outros arquivos que aumentam, né, o tamanho dele, o tamanho da instalação. Bom, o que eu tinha para falar de extensões de arquivos nesse vídeo era isso. Existe uma infinidade mesmo de extensões de arquivos, mas as principais são essas. Se houver dúvidas, eu falo com vocês aí nos comentários. Até a próxima.